Olá, pessoal, mais uma aulinha. Nós vamos falar sobre crime de receptação, certo? Ainda dos crimes contra o patrimônio, o último crime, o crime de receptação previsto no artigo 180 do Código Penal. O crime de receptação, ele prevê a modalidade simples no caput, que diz o seguinte: adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro de boa-fé a adquire, receba ou oculte. Pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Então, essa é a modalidade simples, certo? Vocês veem que tem vários verbos, vários núcleos do tipo: adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar e influir. Doutrinariamente, ele é dividido aqui, o CAPT, em receptação própria e receptação imprópria. A própria seria os 5 primeiros núcleos do tipo, 5 primeiros verbos, que diz o seguinte: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar. Falei 2 vezes transportar. Então, esse seria a receptação própria. E a imprópria, daquele agente que influi alguém a praticar o crime de receptação, que diz assim: influi para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte. Então, esse terceiro de boa-fé, na verdade, a conduta dele é atípica, né? Um terceiro de boa-fé, nem culposa não é, tá? E esse agente seria um mediador criminoso, entendeu? Esse que fez a mediação estaria praticando a receptação imprópria. A pena é a mesma, o artigo é a mesma, só doutrinariamente eles dizem que a primeira parte refere-se à receptação própria e a segunda parte refere-se à receptação imprópria. O parágrafo 1º traz a receptação qualificada e diz o seguinte: adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda ou de qualquer forma utilizar em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime, reclusão de 3 a 8 anos e multa. Então, veja bem, aqui tem um diferencial. Primeiro que tem verbos a mais, né? Que é o verbo ter em depósito, locução verbal, né? Desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda ou de qualquer forma utilizar. Então, aqui a gente tem mais condutas e tem uma questão especial aqui, que é no exercício de atividade comercial ou industrial. Então, aqui o sujeito passivo ou ele é um comerciante ou da atividade industrial, né, do ramo industrial. E é punido com mais, uma pena maior, por isso que é considerada a receptação qualificada. O parágrafo 3º, o parágrafo 2º, ele equipara, tá? Ele equipara a atividade comercial, mesmo que seja aquela feita clandestinamente ou em residência, inclusive em residência. Então, o parágrafo 2º é uma equiparação à atividade comercial. O parágrafo 3º, ele traz o que a gente chama de receptação culposa. Apesar de não vir descrito no parágrafo 3º, é culposa a receptação, assim como vem lá na lesão culposa, no homicídio culposo, ele é uma receptação culposa e diz o seguinte: adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso, detenção de 1 mês a 1 ano ou multa ou ambas as penas. A gente vai estudar essa detenção culposa já, e vocês vão entender quais circunstâncias devem ser analisadas para se inferir se a receptação foi culposa ou dolosa. Vamos lá. Parágrafo 4º. A receptação é punida ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa. Então, veja bem, ainda que não conseguiu identificar o autor do furto, o autor do roubo, você ainda, ou se identificado, ele era menor, ou se ele é isento de pena, por exemplo, o relógio era do pai dele, ele vai ser isento de pena, ainda assim, o receptador vai ser punido, entendeu? Então, eu não sei quem furtou aquele objeto, mas ele é furtado, o inquérito policial não conseguiu identificar quem furtou, mas o receptador ainda assim vai responder normalmente, ele é independente, a receptação ela é independente do furto, tá?
Vamos lá. O parágrafo 5º, ele diz que é isento, ele diz que se aplica o parágrafo 2º do 155, que é o perdão judicial, que a gente também já vai ver. O parágrafo 6º, ele veio com o advento da Lei 3.531 de 2017. Então, ele é de 2017, às vezes até alguns códigos não vai ter esse parágrafo 6º. Diz o seguinte, que se o bem objeto da receptação é da União, do Estado, Distrito Federal, município, autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista, ou empresa concessionária de serviço público, a pena do caput vai ser aplicada vai ser aplicado o dobro da pena do caput. Então, se a pena do caput é reclusão de 1 a 4 anos, vai ser de 2 a 8 anos e multa. Beleza? Então, vamos lá. Já falei para vocês das duas modalidades. A gente já falei para vocês que ela pode ser simples, qualificada, que ela pode ser culposa, que ela pode ser própria, que ela pode ser imprópria. O agente, na própria e na imprópria, ele tem que saber ser a res produto de crime, certo? Se ele não sabe, a gente vai analisar se foi uma receptação culposa. Mas o caput, ele fala ele é dolosa. Então, o agente deve saber que ela é uma res furtiva, né? A res, a coisa, ela é produto de crime. Esse produto de crime, gente, ele tem uma abrangência, ele tem que ser considerado, analisado amplamente, ou seja, não é só aquilo que foi furtado. Por exemplo, furtou-se um celular. Esse celular é o produto de crime que pode ser objeto de receptação. Não. Imagine que houve uma extorsão mediante sequestro. Com o dinheiro dessa extorsão, tudo aqui. Com o dinheiro dessa extorsão, eu comprei um carro. E houve a receptação desse carro. Então, veja bem, imagine que você posteriormente adquiriu esse carro de mim, ou recebeu, sabendo que era produto de crime. Por quê? Porque em razão com o dinheiro do sequestro, da extorsão mediante sequestro, que eu comprei esse veículo e você recebeu esse veículo, ou você adquiriu esse veículo. Entenderam? Então, aqui a doutrina diz que também vai ser considerado. Por quê? Porque fala que é objeto de crime, e não de crime de furto, de crime de roubo, de crime de extorsão mediante sequestro, é perfeitamente cabível. Beleza? Vamos lá. O que mais que eu preparei aqui para falar para vocês? Falei também do impróprio, né, da receptação imprópria, que a gente deve influenciar o outro de boa fé a praticar essa receptação, né? Então, é o que Noronha chama de mediação criminosa. Beleza? Classificação doutrinária. Vamos falar primeiro do caput. O caput, ele é comum, tanto quanto ao sujeito ativo quanto ao sujeito passivo. Dolosa, né? O caput, dolo. Comissivo, podendo ser omissivo impróprio. E pode ser omissivo próprio na hipótese de ocultação, dependendo do caso concreto, né? Ocultar pode ser só ocultar, pode ser apenas uma omissão, mas também pode ser uma ação. Então, a gente tem que analisar o caso concreto, dependendo do caso concreto, pode ser ocultar modalidade de omissão. Material, tá? Material, crime permanente, monossubjetivo, uma única pessoa consegue praticá-lo. Plurissubsistente, vários atos para englobar, para caracterizar a conduta. Então, eu posso dividir em intercrimes, né? O que é permanente? A gente estudou a questão da permanência lá no sequestro. É um crime que vai se consumando no tempo, certo? Ele tem uma linha, imagine uma linha, e ele vai se consumando. Então, a receptação é justamente isso. Eu estou com o bem. Se eu adquiri hoje e eu fui preso em flagrante, eu posso ser preso em flagrante hoje. Se eu adquiri e estou ali com o bem, daqui 3 dias, 1 mês, eu sou pego. Considera-se flagrante, o crime ainda está se consumando, é permanente. Beleza? Tratando-se de delito material, olha, no que tange ao caput, a receptação própria, ela é material. Não tenham dúvidas quanto a isso. Então, ela se consuma com o resultado, né? Com o resultado. Então, receber, adquirir, todos esses verbos aqui, transportar, conduzir, ocultar, eles se consumam, ele é material,
se consuma com a prática do ato, com o resultado, né? E ele pode ter tentativa, perfeitamente admissível a tentativa. Já quanto ao influir, existe uma questão doutrinária. Muitos entendem por tratar-se de crime formal e não ser cabível a tentativa. Por que formal? Entendem assim, que quando você influi alguém, essa pessoa pode vir a adquirir o bem, receber ou adquirir o bem ou não. Então, eu influencio o Israel a adquirir um bem furtado, certo? Eu sei, o Israel não sabe, pelas condições e circunstâncias, ele não deveria saber, não teria como ele saber. Então, mas o Israel não o faz, não recebe, não adquire. Se eu for considerar formal esse delito, o meu delito está consumado, independente da conduta do Israel. Se eu for considerar esse delito material, eu só vou consumar esse delito se o Israel, de fato, vir a receber ou adquirir. Então, existe essas duas posições doutrinárias, tá? César Roberto Bittencourt entende que é delito formal e o Greco entende que é delito material. Beleza? Receptação culposa, a do parágrafo 1º. Eu já disse para vocês que ela trouxe, além de verbos a mais, que é o verbo de montar, desmontar, remontar, vender, expor à venda, ela traz a figura aqui do comerciante ou industrial, certo? E ainda o parágrafo 2º traz que pode ser irregular ou clandestina, essa indústria ou comércio, inclusive em residência. Ela é uma... Como vou dizer, ela vem para equiparar, uma figura equiparada. Então, a gente tem essa situação. O que acontece aqui, quanto ao parágrafo 1º e 2º, é que o sujeito tem que ser, o sujeito ativo é próprio, né? Por quê? Porque somente pode ser o comerciante ou o dono de indústria, né? Aquele que tem uma atividade industrial. Também a dolosa, omissiva e omissiva imprópria, comissiva ação, podendo ser omissiva imprópria, né, que é quando praticada por garante, ou pode ser também a omissiva próprio, pode ser também a omissiva próprio. Por quê? Porque olha aqui os verbos. Vamos analisar os verbos lá do parágrafo 1º. Ocultar, adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito. Então, aqui, ó, o ocultar, ele pode vir também na modalidade omissão, como eu expliquei lá no parágrafo, no caput. Permanente também, material, monossubjetivo, plurissubsistente. Aqui, como não tem aquela figura do influir, a gente não vai falar que ele pode ser formal. Não, ele é só material. Sujeito ativo, a gente já falou que precisa ter uma qualidade especial, sujeito passivo, qualquer pessoa. Consumação, consumação com a exposição à venda, com o recebimento, com a montar, o desmontar, beleza. E é possível tentativa porque a gente consegue visualizar o interclips. Elemento subjetivo, gente. Vamos lá, então. O elemento subjetivo do caput é o dolo, do parágrafo 1º é o dolo, e do parágrafo 3º é a culpa, certo? Como eu disse, o parágrafo 3º ele traz a modalidade culposa. Nada de novo até aqui. O que acontece é o seguinte. O caput, ele fala assim, ó. Aquele que adquire em proveito próprio, coisa que sabe ser produto de crime. Então, sabe ser produto de crime. É o dolo direto. E ele traz a pena de 1 a 4 anos. Beleza. Quando ele vem o parágrafo 1º, apesar da conduta ser mais reprovável, que é daquele que vende, expõe à venda em comércio ou indústria, ele vem e o legislador vem e fala assim, ó, coisa que deve saber ser produto de crime. Quando ele diz deve saber, vem aquela questão. Aqui, então, é um dolo eventual. Deve saber. E no caput é um dolo direto. O caput é dolo direto e a pena de 1 a 4 anos. O parágrafo 1º é um dolo eventual e a pena é de 3 a 8 anos. Isso não é incompatível? Não fere o princípio da proporcionalidade? E daí? O que vocês acham?
Doutrinadores divergem, certo? Eles entendem assim que realmente o caput é de dolo direto e o parágrafo primeiro, uns dizem que é dolo direto, outros que não exclui o dolo eventual, pode ser direto e eventual, mas existe aí essa polêmica doutrinária, inclusive jurisprudencial. O STJ vem e diz o seguinte: não se mostra prudente a imposição da pena prevista para receptação simples em condenação pela prática de receptação qualificada. Por quê? Porque a doutrina, ao visualizar isso daí, falou assim, poxa, o parágrafo primeiro, que é um dolo direto, ou seja, ele sabe, ele tem certeza que aquilo é produto de crime, ele tem uma pena menor do que aquele que deve saber ser produto de crime, está errado. Então, quando praticar a conduta do parágrafo primeiro, a pena deve ser a do parágrafo segundo. Uma corrente doutrinária entende assim. O STJ veio e disse assim, não faz sentido impor a pena do parágrafo do caput, que é uma pena mais branda, para uma conduta mais reprovável, que é parágrafo segundo, desculpa. Então, o STJ discorda dessa posição. Ele entende que o parágrafo segundo tem o dolo eventual, é mais reprovável, tem o dolo direto também, e deve ser a pena maior. Já o STF vem e diz assim, receptação simples. Ó, essa decisão do STF é de 2010. A do STJ, 2013. STF, receptação simples, dolo direto, e receptação qualificada, dolo indireto eventual. Combinação da pena mais leve para o crime mais grave, que seria o 180 caput, e de pena mais severa para o crime menos grave, que seria o 180, parágrafo 1º. Transgressão pelo legislador dos princípios constitucionais da proporcionalidade e da individualização em abstracto da pena. Aí ele vem e concorda com aquela corrente doutrinária que diz que realmente houve uma desproporcionalidade. Ele fala, não, nesse caso aqui, apesar de se amoldar ao parágrafo 1º, eu vou aplicar a pena do caput. Então, existe aí essa polêmica, né? Essa controvérsia doutrinária e jurisprudencial. O STF, gente, também, ó, vamos lá. Recurso extraordinário em 2014, ministro Gilmar Mendes, daí foi em concordância com o STJ. Então, o STJ diz que não há desproporcionalidade, vem a STF em 2010 pelo ministro Celso, relator ministro Celso de Mello, diz que tem sim uma desproporcionalidade, que deve aplicar a pena do caput. Aí em 2014 vem pelo relator ministro Gilmar Mendes e fala, não, vamos lá com a STJ, acho que tem que aplicar a pena do parágrafo 1º mesmo. Então, existe essa controvérsia jurisprudencial. Objeto material, gente, é a coisa móvel. Apesar de não trazer coisa móvel, né, como faz lá no furto, como faz lá no roubo, a gente pode entender aqui que só pode ser a coisa móvel. O objeto jurídico é patrimônio, a gente ainda está falando dos crimes patrimoniais, o último dos crimes patrimoniais que a gente vai estudar, tá? Receptação culposa. Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza, pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso, detenção de 1 mês a 1 ano, ou multa, ou ambas as penas. Pode ser somente detenção, somente multa, ou as duas juntas. O juiz vai decidir na hora de aplicar a pena. Beleza? Então, o que a gente tem que analisar para entender se foi culposa ou não? A natureza do bem, né, adquirido, desproporção entre o valor e a coisa, o valor e o preço, e pela condição de quem oferece. Então, eu vou explicar para vocês. A culpa aqui é uma culpa negligente, né? Deixa de ter aquele cuidado que deveria ter. A pessoa foi negligente, deixou de ter um cuidado e acabou comprando, adquirindo ou recebendo, né? Que são os dois verbos aqui, adquirir e receber, algo que era produto de crime, né? Seja ele furto, seja ele extorsão, mediante sequestro, seja ele só extorsão, seja ele roubo, enfim. Por sua natureza, Ney Moura Teles exemplifica dizendo: peças isoladas ou acessórios de veículos automotores oferecidos nas ruas ou de porta em porta por não comerciante ou desconhecido são coisas que, por sua natureza, devem ser presumidas obtidas criminosamente. Então, Ney Moura Teles traz aí um exemplo de por sua natureza. Eu tô falando rápido, mas vocês podem ir parando aí, mas também eu vou dar uma diminuidinha, tá? Deixa eu tomar um chazinho aqui.
podem ir parando, mas eu vou tentar diminuir o ritmo. Então, por sua natureza, seria isso. Desproporção entre o valor e o preço oferecido à coisa pelo agente também é indício da origem criminosa. Então, imagina que alguém chega para você e oferece um iPhone 10 por R$500. Deixa eu pensar. Por R$500. Um iPhone 10 hoje é uns R$3.500. Então, pela coisa e pelo valor da coisa, pelo preço que estão te oferecendo, você tem que saber que aquilo tem algo de errado ali, entendeu? Que tem algo de errado. Então, essa seria a desproporção. Você pode analisar aí que você teve uma conduta culposa. Pela condição de quem oferece. Imagina uma pessoa que você sabe que não é comerciante, que não tem um trabalho fixo, te oferece aí um aparelho de som. Ah, eu tô vendendo um aparelho de som. Poxa, pela condição de quem a oferece, é plausível você pensar ali, você ter um pouco de noção ali de pensar, poxa, qual que é a origem desse produto, ainda que o preço esteja compatível, entendeu? Então, estando um dos três, a gente pode alegar aí que é a receptação culposa. A gente pode desclassificar para culposa, tirar o dolo, mas não alegar erro. Não, você não vai tirar o erro aqui, você não agiu em erro, você tinha que ter tido um maior cuidado, então você vai responder sim pela receptação culposa. A primeira parte do artigo 5º do 180 fala assim, na hipótese do parágrafo 3º, que é a receptação culposa, se o criminoso é primário, pode o juiz, tendo em consideração as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Então, ele vai analisar as circunstâncias que ocorreram, a primariedade do agente, e ele pode aí conceder o perdão judicial, beleza? Depois vem o parágrafo 5º na segunda parte e diz que tanto aí refere-se ao caput e ao parágrafo 1º, que se o criminoso for primário, pequeno valor a coisa receptada, pode ter aí a diminuição da pena de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. Por quê? Porque ele faz remissão, né? Deixa eu pegar aqui. Tá lá, o parágrafo 5º. Parágrafo 5º, na hipótese do parágrafo 3º, se o criminoso é primário, pode o juiz, tendo em consideração as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Ponto. Então, aqui ele fala do perdão judicial. Depois ele fala, na receptação dolosa, que é o caput e a qualificada, aplica-se o disposto no parágrafo 2º do artigo 155, que é justamente o furto privilegiado. Então, seria uma receptação privilegiada. É de pequeno valor a coisa, né? O patrimônio, o objeto material, é primário, o agente primário, então vamos diminuir a pena aí de 1 a 2/3. É uma causa de diminuição, a gente chama de privilégio. Lá no furto, né? É errado falar de privilégio, é errada essa denominação, porque privilégio, uma coisa privilegiada é quando vem a pena cheia, mas menor que o caput, menor que a forma fundamental, mas a doutrina não, todo mundo, o legislador trouxe homicídio, furto privilegiado, daí tudo a gente fala que é privilegiado, mas na verdade realmente é uma denominação errada. É uma causa de diminuição de pena. Depois, parágrafo 6º, gente, ele traz uma causa de aumento. Ele fala que aplica-se em dobro a pena prevista no caput se for sujeito passivo aquelas pessoas ali. Pessoas jurídicas, né? União, Estado, Distrito Federal, etc. Melhor dizendo, pessoas da administração pública. Beleza? Parágrafo 4º, eu mencionei para vocês que é a autonomia do crime de receptação, né? Que não precisa ali ser punido o autor do crime principal, do crime que originou a res, né? Para o receptador ser punido, tá? É um crime independente, ele é autônomo. A pena, gente, vamos analisar a pena. Peguem o artigo aí. A pena do caput é de 1 a 4 anos e multa. Então, a gente pode falar que ele é da justiça comum e cabe suspensão condicional do processo, se for somente o caput. Já a receptação qualificada, que é de 3 a 8 anos, justiça comum, né? E não cabe suspensão condicional do processo. Lembrando que justiça comum, se a gente não analisar, se não for para a Justiça Federal, né, que é contra bens da União e tal. Até porque vai ser contra bens da União se for combinado com o parágrafo 6º, né, que já vem falando ali. Depois, o parágrafo
Terceiro, de 1 mês a 1 ano, ou multa ou ambas as penas. Aqui cabe sursis e cabe o GCRIM, né? Vai para o Juizado Especial Criminal. Receptação culposa, beleza. A ação penal aqui, gente, vocês podem ler o artigo, pode ler o capítulo, não fala nada de condicionado, não fala nada de mediante queixa, então aqui é de iniciativa pública incondicionada. Só que a gente deve observar os 182 e 183, que a gente já falou na aula passada, mas que a gente pode falar novamente. Deixa eu abrir eles aqui. Que diz assim, ó. Somente se procede mediante representação, se o crime previsto neste título é cometido em prejuízo do cônjuge, desquitado ou judicialmente separado, de irmão legítimo ou ilegítimo, de tio ou sobrinho com quem o agente coabita. Então, aqui é aplicável também a receptação. 183 não se aplica não se aplica o disposto nos artigos anteriores, crime de roubo ou distorção, não. Ou, em geral, quando haja emprego de ameaça ou violência à pessoa, então, seria uma receptação com essa condição, né, de ameaça ou violência. Ao estranho que participa do crime, se o crime é praticado contra pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Daí, aplica, sim, a ação penal incondicional. Eu expliquei melhorzinho essa parte do 182 e do 183 na aula que a gente falou sobre aula passada, né? A gente estava terminando aí. Gente, acho que é isso quanto ao crime de receptação. É um dos crimes mais cometidos no Brasil. Está enquanto nos rola dos delitos mais praticados aí pela nossa sociedade, né? Esse parágrafo primeiro, gente, ele veio principalmente para punir aqueles que transportavam, né? Porque muitas vezes havia o furto, havia até receptação, né? Comprava, mas havia também aquela pessoa que transportava, tô só transportando. Então, assim, veio também para punir essa pessoa. É isso. Espero que tenham aprendido, que tenham entendido. Qualquer dúvida, mandem aí no fórum. Beijão para vocês.